Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e nessa aula vamos finalizar o estudo de conjuntos numéricos, conjunto dos números reais. E para chegar no conjunto dos números reais, nós vamos falar dos números irracionais, no qual nós já tínhamos começado uma atividade na nossa última aula. E relembrando essa atividade, a gente vai concluir o que faltou naquela aula. Então, na última aula, eu pedi que vocês levassem algum objeto que tivesse a forma circular para que a gente fizesse o seguinte. Aqui, para quem não fez, pode fazer em casa, né? Quem fez vai lembrar da aula. Então, o objetivo era que, com a ajuda de um barbante, você iria colocar sobre a circunferência da base desse objeto que você tiver, que pode ser uma lata qualquer, num formato circular. Na sala eu até levei esse objeto, para quem estava presente vai lembrar. E a atividade, então, aconteceu da seguinte maneira. Vou medir a circunferência da base da minha lata, vou tirar esse barbante, colocar sobre a régua, vou anotar essa medida e vou medir também o diâmetro da minha lata, da minha circunferência, ou seja, a distância de um lado passando pelo centro até o outro. E vou anotar essa medida. Então, dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro, vocês devem ter chegado em um número do tipo 3, alguma coisa. Esse aqui da minha lata deu 3,116. Bom, independente do diâmetro da circunferência que vocês fizerem a atividade, o resultado vai dar um número em torno de 3, alguma coisa. Se nós tivéssemos instrumentos de precisão de medida, chegaríamos exatamente todos ao mesmo número. 3,14159266535 e assim por diante. Porque este número é um número π, que é um número irracional, que é encontrado sempre que dividimos o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. E este número, ele não faz parte dos números que nós estávamos estudando até agora. Ele não é um número natural, ele não é um número inteiro, ele não é um número racional. Porque se vocês observarem a representação dele, ele tem uma representação decimal infinita e onde os algarismos não se repetem. Então, este número, ele faz parte do conjunto de números irracionais. Quem são os números irracionais? São todos os números que têm uma representação decimal infinita e não periódica, ou seja, não tem algarismos que se repetem, como nós vimos lá nas dízimas periódicas, que são números racionais. Então, nós estudamos os naturais, os inteiros, os racionais e agora, então, os números irracionais. Todo número que tem uma representação decimal infinita e não periódica, repito, é chamado número irracional. E aqui temos alguns exemplos de números irracionais. Além do número π, que é um famoso número irracional, temos também todas as raízes não exatas e todo número que estiver nessa condição de ter uma representação decimal infinita e não periódica. Se classifica, então, como um número irracional. Bom, então, e quem seriam os números reais? Se juntarmos os racionais com os irracionais, vamos ter um conjunto, então, chamado de números reais e representado pela letra
R. Então, na verdade, se juntarmos todos, teremos o conjunto dos números reais. O conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais são todos subconjuntos dos reais. Eles são partezinhas dos reais. E todos pertencem aos reais. Então, todo número natural é um número real, todo número inteiro é um número real, todo número racional é um número real, todo número irracional também é um número real. Então, os números reais reúnem todos estes números com os quais nós já estamos acostumados a trabalhar, só não identificarmos a que conjuntos eles pertenciam. Aqui eu fiz um diagrama para a gente entender melhor como é que acontece essa relação entre os conjuntos. Então, nós partimos do conjunto dos números naturais, foi o primeiro conjunto estudado, um conjunto que vocês já conhecem desde a primeira série do primário. E de naturais, onde tínhamos apenas os números positivos, acrescentou-se os negativos, ampliando-se para um conjunto maior, o conjunto dos números inteiros, acrescentando ao conjunto dos números inteiros todos os números que têm uma representação decimal finita ou infinita e periódica, criou-se um conjunto maior chamado de números racionais. Aí nós temos os irracionais, que podemos perceber pelo diagrama que eles não podem simultaneamente o número ser irracional e racional, então eles fazem parte de um conjunto separado, mas que juntando todos temos o conjunto dos números reais. É possível nesse diagrama verificar essa relação entre os conjuntos, a inclusão entre os conjuntos, que os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros nos racionais, e juntando todos, então, nós temos os reais. Nenhum número irracional é também simultaneamente racional, a gente percebe claramente isso no diagrama, e juntando todos, novamente, eu repito, formamos o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais admite alguns subconjuntos. São eles. Quando temos os reais com este asterisco, então são os números reais, chamados não nulos, que nada mais é do que os números reais sem o elemento zero. Os números, o R com mais, Rzinho mais, é o conjunto dos números não negativos, ou seja, aqui faz parte o zero e os números positivos. Quando temos o R mais com asterisco, nós temos os reais positivos, ou seja, os números positivos sem o zero, os reais somente formado pelos positivos. O R menos, esse menos aqui à esquerda, à direita, desculpem, o conjunto dos números reais não positivos. Aqui estão os negativos e o zero. E o último subconjunto, o R menos com asterisco, são os reais negativos sem o zero. Algum de vocês pode ter pensado, tem algum número que não é real? Parece que todos os números que nós estamos acostumados a usar são números reais, mas existe um tipo de número que não faz parte do conjunto de nenhum desses conjuntos, que não é um número real, que são as raízes quadradas de números negativos. Por que isso acontece? Vamos pegar, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Qual é o número real que multiplicado por ele mesmo é igual a menos 4? As possibilidades que nós teríamos, poderíamos pensar, mais 2 vezes 2, mais 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, não existe nenhum número real que multiplicado por ele mesmo terá como resultado um número negativo. Portanto, todas as raízes quadradas de números negativos não pertencem ao conjunto dos números reais.
Bom, e a partir destes conceitos, nós vamos fazer atividades para entender melhor e saber identificar de cada número que usamos, a que conjunto ou a que conjuntos ele pertence. Bom estudo!